Oi, gente. Olá, graças a paz, bom dia a todos. Feliz sábado, né? Bom ter todos vocês, ou vocês que podem estar conosco, os que podem estar conosco nesse dia. Que bom que nós estamos aqui buscando uma reflexão, buscando um pensamento, um entendimento das coisas de Deus, né? Vamos para a nossa reflexão de hoje? Vamos para a nossa frase do dia. Frase do dia hoje. A ira, você se acha muito irado? Você acha que tem muita ira? Você acha que tem muita ira no seu coração? Então, vamos falar um pouco sobre isso hoje, mas eu acho que é uma ira diferente. Vamos ver. A ira é a semente da mudança. Para do dia, o golpe do dia hoje, né? A paulada do dia hoje é: a ira é a semente da mudança. Vamos começar definindo algumas coisas aqui para ficar melhor. Não vamos confundir ira com irritação, irritabilidade, nervosismo, nervosia, essas coisas que esse povo tem, de que, ai, não me, essa coisa de chave, tá bom, mas não me irrite, né? Você fica ali irritado, irritadinho. Na verdade, essa ira chama-se impaciência, né? Porque você tem uma impaciência, um descontrole dos afetos que te ativam, né? Que te aguçam a irritabilidade. Tem a ver com a tua má administração de humor ou o teu mau jeito com o humor, né? Tem a ver com hormônios e uma série de coisas. Isso tem a ver com o campo afetivo. Mas essa ira que nós estamos falando ali, a ira é a semente da mudança, é uma ira boa. Como a gente pode dizer que é uma ira boa, né? Você pode dizer, Heavy, que ira boa, ira é sempre ruim, né? Bom, nós vamos administrar essa ira aqui como uma ira boa. A ira é a semente da mudança. Então, não confunda isso com raiva, né? O que você sente normalmente é raiva, né? É aquela coisa que diz que os cães, quando estão afetados pela raiva, mas não é aquela raiva que o cara fica babando. Tem gente que baba de raiva também, né? Fica irritado. Isso é um afeto, é um descontrole afetivo, descontrole emocional, um descuido da sua habilidade de administrar aquilo que te irrita. Isso é outra coisa. Essa ira que o texto está tratando aqui para nós, podemos colocar como a habilidade, né, que a gente vai criar de não aceitar a situação que nós estamos, não aceitar o estado que estamos. É o desconforto, é uma ira gerada pelo desconforto da condição que nós estamos. Esse desconforto pode ser gerado pela condição que você está ou pela sua ambição boa, pela sua vontade de ir à frente. E tem a ver com a mudança de você mesmo. Tem um autor já falecido chamado Miles Monroe, que eu li algumas coisas dele, os 3 livros dele, muito bom, muito bom. Rapaz, Miles Monroe é muito gostoso de ler, que pena que já faleceu, um grande homem de Deus. E ele dizia o seguinte, ele dizia o contrário do que os terapeutas, ou do que os coaches, do que o povo moderno diz, né? Se você for, né, pegar a terapia virou uma coisa bem, bem, bem complicada hoje, né? Virou um senso comum demais. Pessoal, você já ouviu gente falando, você tem que se amar, você tem que gostar de você tem que se amar e etc. É, eu- nós temos que tomar cuidado com essa frase do que você se amar, porque senão você acaba caindo numa egolatria e você fica insuportável, ninguém te aguenta. Ou você começa a achar que você é a última pipoca do pacote, a última bala jujuba do pacote, aquela bala verdinha, né? A verdinha é uma delícia, a verdinha, a roxinha, você é a última balinha roxa da jujuba. Você começa a achar que você é alguma coisa. E aí você cai no vacilo de achar que você não precisa melhorar. A gente não muda aquilo que a gente gosta. É isso que o Miles Monroe está querendo dizer. Você precisa gostar do que você precisa ser, não do que você é. Você pode ser muito mais. Você pode e consegue ser muito melhor. Se você, não, rapaz, a gente fica vendo o ser humano na modernidade e a gente fica com dó, a gente fica vendo os jovens, os adolescentes, dá uma dó no coração da gente, é dó. Por quê?
porque a gente vem de uma geração que construiu o mundo, né? A gente vem de uma geração que fez o mundo. Essa geração de mim para trás é que te deu tudo que você tem, do carro, da internet, do celular, do telefone, da televisão, do rádio, das construções dos prédios, das casas, tudo que você tem. Quem trabalhou, quem é bom hoje, só está melhorando o que a gente fez. Então a gente entregou o mundo, né? A minha geração e antes de mim, antes da minha geração até, entregou um mundo, construiu um mundo, entregou um conforto para a gente, né? A gente sentava em toco, a gente sentava em cadeira de pedaço de pau, e você senta no sofá, confortável. Então a geração que veio de mim para trás, ela nos entregou o mundo do conforto, mas ela veio do desconforto. A geração que veio antes de nós, ela veio, antes de mim, ela veio do desconforto. É tipo aquele pai, aquela mãe que sabe o que é passar dificuldade, sabe que as coisas não caem do céu, sabe que tudo é difícil de conquistar, sabe que você vai ter que andar a pé, não tem Uber para você o tempo todo, não tem carro na porta, não tem bicicleta, não tem motoca, é no dedão, é no pé. Você ganha um sapato por ano. Então, essa gente construiu o conforto que você tem hoje. Então, essa gente não gostou do desconforto que estava e construiu o conforto que a gente tem hoje. Então, quando eu olho para os adolescentes dessa modernidade, a gente dó que a gente fica, porque tem tanto potencial ali, e ao invés da pessoa explorar o potencial, o que a gente percebe? Eles preferem, ao invés de se tratar e de se batalharem para poder ir atrás de algo além, de ir atrás de conseguir superar suas próprias habilidades, eles preferem fugir. Fogem para uma doença, ou fogem para um cansaço, ou fogem para uma preguiça, ou fogem para um eu não consigo, e aí vão ficando cada vez, a vida vai ficando cada vez mais difícil. O que faz a gente mudar é a ira, como diz o texto. A ira faz a gente mudar. A ira faz a gente mudar. É a ira, quer dizer, é o amor por aquilo que eu posso ser, é não aceitar o que a gente é. Não aceitar o que a gente é. Você não precisa aceitar o corpo que você tem se você não está confortável com ele. Você pode melhorar. Então, isso vai demandar de você esforço, trabalho, dieta, isso é claro. Você não precisa aceitar o seu lugar intelectual que você está. Você quer conhecer mais, quer aprender mais. Então, você vai ter que estudar, vai ter que abraçar o desconforto. Só a ira pelo estado que a gente está é que faz a gente abraçar o desconforto em prol do que a gente pode ser, em prol do que a gente pode se tornar. A ira é a semente da mudança boa. Quando você for apaixonado pelo que você é, você não vai sair do lugar. Já tá bom. Você já gosta do que você está vendo, você gosta do que está vendo no espelho, você gosta do que está vendo no seu dia. Se você, quem ama a cama, não vai amar o trabalho. Quem ama o sofá não vai amar o trabalho. Quem ama as distrações da internet vai ter dificuldade de ler um livro. Quem ama os desenhos, as comédias, as piadas, o humor, não vai amar o assunto sério. Quem ama as coisas rasas não vai amar as coisas profundas. Quem não se sente desafiado e ama o desafio e respira fundo e vence, enfrenta, não vai vencer. Para isso, você tem que ter uma ira muito forte. Você tem que não aceitar a situação que você está. Você, por exemplo, aí eu ganho pouco, ganho mal. Se você realmente não gosta disso, você criará estratégias e situações para você superar isso e ficar diferente lá na frente. Eu sei que isso parece papo de coaching, mas é diferente, porque o papo de coaching vai dizer que você tem que amar o que você tem. Olha que coisa linda, eu me amo, né? Parece mais aquela música, tinha uma banda chamada O Traje a Rigor, né? Que ele fazia piadas com músicas. Ele dizia, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Então você está apaixonado por você,
Às vezes a gente está vivendo uma vida de loser, né? Uma vida de sem inspiração, sem cor, mas você está ali, né? Dormindo, né? Deitado eternamente em berço esplêndido, podendo construir coisas muito mais. Ame o que você pode ser, sempre. Sempre ame o que você pode ser. Admire o que você se tornou, se você se tornou alguma coisa. Um aluno meu me perguntou umas 3 semanas atrás, ele perguntou se eu considerava que eu era um homem de sucesso. E eu disse a ele, rapaz, depende muito, mas eu posso dizer de onde eu vim para onde eu cheguei. Então, de onde eu vim, para onde eu cheguei, passando pelo que eu passei, vivendo o que eu vivi, vendo as possibilidades do que poderia ter acontecido, eu acho que sim. Eu considero que eu sou um homem de sucesso. Mas poderia ter ido mais longe. Por que eu poderia ter ido mais longe? Então, ou seja, se você gosta do que você não vai ser melhor do que você é. Então, admire o que você construiu até hoje, se você construiu algo. Porque tem gente que não construiu nada e está admirado do que, né? Aprendeu 2 mais 2 e está admirado. Não. Admire respeite o que você construiu, mas ame o que você pode se tornar. Ira, ira boa, ira que constrói, ira que diz: não aceito isto, vou atrás do que eu posso, do que eu quero, do que eu preciso. Eu vou atrás. A partir de hoje, eu mudo a rotina, eu mudo as ideias e vão para frente. Estou disposto a sofrer por aquilo de bom que vai acontecer. Ou você fique na cama chorando porque que o mundo é tão injusto e porque que a vida é tão ruim. Aí é com você, com cada um. Pedrada hoje, não. Salmo 64, 7. Mas Deus desfere contra os maus uma seta. De súbito se acharam feridos. Pô, que bonitinho, né? Que construção textual delicadinha, né? Olha, mas Deus desfere contra os maus uma seta. Olha o silêncio. De súbito vão ficar feridos e nem sabem o que aconteceu. Deus é assim. Deus é desse jeito. Sutil, eficaz e sempre. Vamos orar. Senhor, o objetivo nosso é mudar a mente mesmo. É abrir os olhos da mente, abrir os olhos do coração, enxergar com clareza, Senhor. Enxergar, Senhor Deus, com nitidez, enxergar com bom senso. A gente tem vivido num mundo onde o bom senso tem sido colocado na lata de lixo. Muitas coisas que a gente ouve, tem visto, não tem feito, não faz sentido nenhum, não tem menor construção, Senhor. E as pessoas continuam vivendo essa vida sem lógica, sem senso, com distrações, com humor, com piadas, estão aí as redes sociais para poder distrair o indivíduo enquanto ele vai se afundando na própria vida, até chegar uma hora que talvez ele não consiga sair mais. Senhor, ainda é tempo, toque com o teu Espírito Santo as nossas vidas. Nós possamos acordar antes que seja tarde demais. Nós possamos despertar, que nós possamos construir uma vida boa, diferente, uma vida nova. Pai, ensina-nos a buscar os teus caminhos. Ensina-nos a nos apaixonar pelo melhor que podemos ser, aquilo que o Senhor tem para nós. Ensina-nos a respeitar a história que construímos, mas amar a história que ainda estamos construindo. Amar o que seremos pela tua graça e pelo teu poder. Que nós possamos, a cada queda, a cada deslize, a cada fracasso, levantar de novo e recomeçar sem desanimar, porque sabemos que o que o Senhor tem para nós é maior e melhor do que já conquistamos. Dá-nos essa fé, essa coragem, essa força, essa certeza, e que a tua paz nos ajude a enfrentar com tranquilidade, e que a tua paz nos ajude a não deixar ser vencidos pela ira, pela raiva, pelo mau humor. Não, que nós possamos ter a tua paz,
que nos ajudará a ter o domínio próprio que precisamos. Que não tenhamos raiva, mas que tenhamos, Senhor Deus, aquele motor que nos impulsiona para sermos melhor a cada dia, pela Tua graça, pelo Teu poder e pela ação do Teu Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus eu te suplico assim para todos nós. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, que Deus te sustente. Se apaixone pelo que melhor que você pode ser, não pelo que você já é. Te vejo segunda-feira, bom final de semana. Paz.